depois do tempo que aconteceu isso, passou 16 dias de casada, eu descobri. Você nem desconfiava que a amante do seu marido estava na festa do seu casamento? Ele chorou lá no dia da audiência. Gata, imagina que dias depois do seu casamento, você descobre que o seu marido tem uma vida dupla. Pra piorar a situação, ela casou grávida achando que aquele homem era o único homem do mundo. Só que, tesouro, o mundo dá voltas. Débora, quantos anos você tem, gata? Hoje eu tenho 33 anos. Você hoje tá casada ou tá solteira? Hoje eu tô casada. Casada, mas não é com o seu primeiro marido, né? Não é com ele não. Graças a Deus. Com o seu primeiro marido você casou muito nova e teve uma surpresa muito desagradável. Totalmente. Eu engravidei cedo, né? Eu engravidei, eu tinha 17 anos. E durante esse período a gente casou. Eu estava grávida de 7 meses na época. E a gente fez uma puta de uma festa. Chamou todos os nossos amigos e tal. E no dia do casamento, depois que a gente assinou os papéis, ele me deixou na festa sozinha e saiu com a amante dele. Que Então vamos inclusive ela começar do estava na começo. festa. Você conheceu ele e você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Ele era irmão de uma amiga minha, da escola. Aí você engravidou dele, ele foi seu primeiro homem. Foi o primeiro, sim. E nessa época de namoro, tudo bem, ele te tratava bem? Totalmente. Totalmente bem. Não tinha desconfiança em nada. O problema foi mais depois que eu engravidei mesmo. E aí, o que aconteceu a partir do momento que você engravidou? Então, aí a gente combinou, conversou e decidimos casar, né? Por eu ser de menor, eu tive que arrumar testemunhas para poder assinar lá os papéis no cartório. E aí marcamos a data do casamento, que nem eu te falei. E aí no dia da festa ele assinou os papéis. Inclusive ela estava na festa e eu não sabia, ela foi. O pessoal cortou a gravata lá para poder arrecadar o dinheiro. E o dinheiro que ele pegou da gravata, ele foi pro hotel com ela. Foi fazer a lua de mel com ela. E eu fiquei na festa sozinha. Ele fez a lua de mel com a amante no dia do casamento de vocês? Sim. Mas você não sabia Ele disso foi na pra- hora, você só viu ele sair. Eu não vi ele saindo, porque tinha muita gente. Na época ele tinha moto, né? Então ele deu um perdido no meio do pessoal que tava lá e sumiu. E todo mundo perguntando por ele. E eu falei, não sei. Ele veio aparecer no domingo, 12:30, com a cara mais limpa do mundo, falando que tava em uma festa com os amigos, sendo que a festa de casamento dele ele não tava, né? Na festa de casamento de vocês, quando vocês estavam lá na festa de casamento, primeiro de tudo, foi uma festa assim, só pra assinar, né, o casamento no cartório, não foi igreja? Não, a gente alugou uma chácara. Fizemos a janta, churrasco, bebida. Foi uma puta de uma festa. Inclusive, a gente falou pro juiz ir lá. A gente, querendo ou não, locou o juiz para poder assinar os papéis lá na chácara. E você conhecia todos os convidados da festa? Conhecia todos, mas como o pessoal falou para mim que ela foi, eu não... Era como se fosse uma pessoa, tipo um amigo que levou o outro, sabe? Eu não me lembro dela lá, porque é que nem eu te falei, tinha muita gente. E mesmo que eu tivesse visto, eu não ia saber nunca na vida que eles tinham casa. Nunca, até porque se eu soubesse, eu não teria deixado ela ficar, né? Você nem desconfiava que a amante do seu marido estava na festa do seu casamento? Não, nem desconfiava.
Eu fiquei sabendo depois, porque o pessoal falou, olha, fulano estava na sua festa, meu. Eu falei, eu não acredito que ela teve essa cara de pau, mano. De ir ver um momento para mim único. Porque eles destruíram a minha vida, assim. Porque eu, quando criança, eu sonhava em ter uma família. Eu acredito que todo mundo tem esse sonho. Em ter uma família, em ter filhos, em casar. Eu casei de noiva, de branco, de tudo. Tudo que tem um casamento, no meu casamento teve. E eles acabaram com isso. Então, hoje eu tenho traumas daquela época. Eu não quero casar mais. Eu sou casada, mas eu não sou casada no papel. A gente mora junto e tudo, mas eu não quero casar no papel porque eu fiquei com trauma daquela época. Inclusive, tem amigos meus que casam que eu não vou pra festa porque eu tenho trauma. Porque a Entendeu? sua festa de casamento, que era pra ser um sonho, a amante do seu marido simplesmente estava lá. Exatamente, exatamente. Então, na minha mente é como se fosse acontecer a mesma coisa com pessoas que eu gosto. Então, eu prefiro não ir. Eu não vou. Já teve uns 2, 3 amigos meus que casaram e eu não fui. Porque eu fiquei com trauma de festa de casamento. Totalmente traumatizada. A gente ficou procurando por ele na festa e ninguém sabia. Os nossos amigos mais íntimos, os homens, sabiam do que ele estava fazendo, né? Que ele já tinha outra. Mas ninguém me contava nada, até porque eu estava grávida. Eles tinham, querendo ou não, medo, né? De acontecer alguma coisa comigo e com a neném. E aí ele apareceu no outro dia, dizendo que estava numa festa com os amigos, 12:30 do domingo. E você nessa noite que ele ficou desaparecido? Me levaram para casa e eu fiquei esperando ele voltar. Ligava para ele, o celular só estava desligado. Na época não tinha WhatsApp, isso foi em 2008. Junho de 2008. Então não tinha WhatsApp na época, era só SMS ou chamada de normal mesmo. E aí quando ele voltou, qual foi a primeira coisa que ele te falou? Disse que estava por aí na festa com os caras e que tinha esquecido do horário de voltar para casa. E você acreditou? Só que na verdade, sim, eu era idiota na época, né? No caso, a gente sente, né, que tem alguma coisa errada, mas eu preferia acreditar que não tinha nada, entendeu? Porque eu era muito ingênua na época. Depois do tempo que aconteceu isso, passou 16 dias de casada, eu descobri. Ele estava me tratando diferente, estava frio, chegava em casa tarde, na época eu estudava ainda, eu terminei o ensino médio com 18 anos. E aí ele chegava tarde em casa, eu perguntava as coisas para ele, ele vinha super arrogante e tal, não deixava eu mexer no celular dele. Até que um dia ele estava dormindo, já era 1h da tarde, estava um frio, e eu peguei o celular dele, estava em cima da mesa na sala, e me tranquei no banheiro. Aí foi quando eu olhei as mensagens, estava escrito o nome dela de Cris, só que o nome dela não é Cris, né? É outro. Aí estava escrito assim, eu agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho, e eu entrei nessa guerra não foi para perder. Tava escrito desse jeito. Ela mandou pra ele. Sim, ela mandou para ele. E a guerra, no caso, era com você. No casamento, exatamente. E você nem sabia que tava em guerra, né? Não, eu nem sabia de nada. Nem sabia. Aí eu saí do banheiro, fui lá, conversei com ele como se não tivesse sabendo de nada. Eu falei, você não vai levantar? Aí ele super arrogante falou assim, eu não tenho nada para fazer, você quer que eu levante para quê? E eu grávida. Aí ele falou assim, aí ele foi e falou isso, eu não tenho nada para fazer, você quer que eu levante para quê? Eu falei, já vai dar 2h da tarde. Aí ele, não tô nem aí. Aí eu não aguentei, eu falei assim, quem é Cris? Aí ele levantou, né? Aí ele, você mexeu no meu celular? Eu falei, mexi. Aí ele falou, se você mexer no meu celular de novo, eu vou quebrar o seu braço. Ele falou desse jeito. Se você mexer no meu celular de novo, eu quebro o seu braço. Eu falei, pois então você vai quebrar, porque se eu pegar de novo, eu vou mexer sim, eu vou descobrir quem é Cris. Aí depois ele inventou uma história lá, que tinha emprestado o celular para não sei quem, que a pessoa tinha respondido para a pessoa que ele tinha emprestado, né? E tinha deixado a mensagem lá. Só que daí eu fui fuçando, até que eu descobri que ele tinha outra.
Aí, passado um tempo, eu, grávida de 8 meses, estava subindo uma rua que estava eu, minha ex-sogra e minha ex-cunhada, e ele descendo de mão dada com ela do outro lado da rua. Não, então Passou peraí. por Quando mim, você descobriu, você continuou com ele. continuei com ele. Eu continuei com ele porque a mãe dele, ela fantasiava muito. Ela falava assim, quando o homem está com uma mulher grávida, ele enjoa da mulher. Ai, meu Deus, não me faça ficar Ela nervoso. falava isso. É, gata, não dá nem pra imaginar. O que? Imagina, você casa e dias depois você descobre que o seu marido, aquele homem que você ama, tem uma vida dupla. E aí começa a acontecer tudo isso. Na verdade, ela não contou ainda nem parte da história, porque quando chegar na parte da pensão, eu tô indo de nervoso. Porque aí ela teve que pedir pensão pra filha dela. Pedir não, exigiu o direito dela. E aí o que aconteceu na hora da pensão? Calma que ela vai contar. Antes, gata, deixa eu mandar um beijo pra Andréia Santos, que é de Taubaté, e ela é motorista de aplicativo, e ela é tão fofa, que ela não tava conseguindo ser membro do canal, e ela foi no meu Instagram falando desesperada, Rufus, eu tô desesperada, que eu não consigo ser membro do canal, quero ser membro, não sei o que, como que eu faço pra ajudar? E ela se esforçou, e conseguiu, e eu fiquei tão agradecido, porque... né, a pessoa tá, sei lá, se esforçando pra ajudar e nunca tive isso, assim, nunca aconteceu isso comigo. E eu fiquei agradecido. Obrigado, Andréia. Obrigado e muita luz no seu trabalho, motorista de aplicativo. Muita luz. Que você nunca pegue um bêbado, jamais. Um bêbado chato, né? Que bêbado tem uns que são legais. Também quero mandar um beijo pra Vanessa Barbosa, que é de Capivari Baixo, Santa Catarina. Se você quiser um beijo, gata, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que eu mando um beijo pra você. Se você quiser mandar a sua história, você pode ir lá no meu Instagram, @RufusJunior, manda um resuminho da sua história junto com o seu telefone. Ou, se preferir, pode mandar por e-mail, amigasdorufus@gmail.com. Mesma coisa, manda um resuminho junto com o seu telefone, já fala o horário que você pode. Rufus, eu posto todo dia depois das 6 horas, que a gente marca um dia de eu te ligar. Eu vou adorar te ligar, como eu tô ligando agora pra nossa amiga Débora. E se você, gata, quiser ser membro do canal, você paga R$ 7,90 por mês. Aqui no YouTube tem mesmo um botão escrito Seja Membro, por aqui. E você paga R$ 7,90 por mês, você tem direito a selos exclusivos, que eu canso de falar, né? Uma boquinha, um sapatinho, um coração, que eu amo. Sempre que você fizer um comentário, vai aparecer esse selo do lado do seu nome. E é uma maneira que você tem de me ajudar, de ajudar o criador de conteúdo. E a gente está criando uma comunidade muito legal. Agora, sempre no final dos vídeos, eu vou colocar um agradecimento aos membros. Estou até ansioso para chegar no final do vídeo e aparecer o agradecimento com o nome dos membros. Eu sou assim. Eu fico nervoso com as pequenas coisas. Aí eu subindo a rua com elas duas, ele desceu com ela de mão dada, como se não tivesse vendo ninguém. Então, quando ele desceu com ela de mão dada, você ainda estava morando com ele, casada com ele normal. Sim, eu fiquei com ele casada por um tempo ainda. A gente não tinha mais nada, porém eu fui morar na casa dele, entendeu? Eu saí da minha casa e fui morar na casa dele. Mas quando você descobriu que estava sendo traída, você continuou com a vida de casal, tendo relações, tendo vida de casal? Não. A gente não se falava mais. Ah, tá. Uhum. Eu até dei uma ideia para ele para ficar com nós duas, para você ver a situação que eu me sentia muito insegura, né? Eu falava assim, eu tô grávida, eu não vou conseguir arrumar ninguém. Já que ele tá com outra, então eu vou falar para ele ficar com nós duas. Eu me rebaixei esse ponto. Eu falava assim, não, eu aceito, você fica com ela e fica comigo. Eu entendo. Hoje em dia eu vejo, eu falo assim, nossa, que situação que eu passei aquela época. Bom, mas aí você viu ele descendo a rua e aí o que aconteceu? Ele estava descendo com ela, de mão dada, e aí a mãe dele fez um escândalo lá, falando que ela era uma vagabunda, que eu era mulher dele, a rua estava cheia de gente, enfim. Aí nesse dia, o que aconteceu? Ele desceu, estava indo pro shopping
comprar uma aliança de compromisso para os dois com a nossa aliança de casamento. Como assim? Deu Ele pra ia dar a entender? aliança de casamento de vocês? Não, ele deu em troca a nossa aliança de casamento na loja, que era de ouro, para Aham. poder pegar uma de compromisso para os dois. Gente, que loucura. Como que a menina reagiu a hora que ela te viu? Normal. Ela não teve reação nenhuma. Porque ela estava tendo o que ela queria, que era ele, né? Mas ela não te falou nada, não te afrontou. Não falou nada. Ela esticou o peitão assim, igual pombo, e passou de mão dada com ele, como se não tivesse passando ninguém. E nisso E você eu com a tava com barrigona de 8 barrigão ou meses. você já tinha tido a criança? Eu já estava de 8 meses. Tava para ganhar já. Nossa, que cena. Você com barrigão, o pai do teu filho descendo a rua com outra mulher de mão dada, indo vender, Sim, trocar a sua aliança de casamento pra pegar a aliança de compromisso com essa outra mulher. exatamente. Exatamente assim. E aí ele desceu Aí a nisso, rua, foi embora. não entendi. E aí ele desceu a rua, foi embora. Aí ele foi embora, foi pro shopping e a gente subiu, eu fui lá na casa dela. Sabia onde ela morava, eu fui lá. Chamei alguém, né, que tivesse, e perguntei, a mãe dela hoje em dia ela não é viva mais. Aí eu falei, fulana tá em casa? Aí ela falou assim, não, ela não tá não, ela saiu. Aí eu falei assim, mas ela saiu sozinha? Ela começou a rir da minha cara, porque ela sabia, né, que eu era a mulher dele. Aí ela saiu sim, saiu sozinha assim. Eu falei, então você fala pra ela que eu vim aqui. Pode avisar pra ela que eu vim aqui. Fala pra ele lá em casa que eu tô esperando. Aí quando foi à noite, que ele chegou do shopping, né, com ela, a aliança e tudo, ele começou a gritar com a mãe dele dentro de casa, dava pra ouvir do meio da rua. Você sabe que eu tenho outra, por que vocês foram na casa dela pra poder perguntar? Isso é ridículo, eu vou ficar com ela sim. Aí nisso eu entrei, né? Eu entrei em casa, eu falei, por que você tá gritando com a sua mãe? Aí ele, sai daqui você também, eu não sei nem se essa sua filha é minha. Nossa. Ele falou desse jeito. Eu não sei nem se essa sua filha é minha. Por que você não se toca? Vai embora pra sua casa, menina, a gente não tem mais nada. Aí eu comecei a passar mal de nervoso. Direto eu ia pro hospital passando mal por causa disso. E ninguém sabia. Eu não queria contar pra ninguém o que tinha acontecido. O pessoal falava, você tá passando mal direto de nervoso, o que foi que aconteceu? Aí até que chegou um dia eu não aguentei mais. Falei, fulano tem outra, aconteceu isso e isso, ele falou isso e isso. Aí foi chegada a época de eu ganhar neném. Eu fui pro hospital, ele me levou a pulso, né? Cheguei lá e dei entrada, só que daí não tinha vaga, eu fui transferida para outro hospital e ela ligando 24 horas, querendo saber como que eu tava, se já tinha ganhado, com certeza estava desejando mal pra gente, né? Ela está Se falando já a tinha amante, ganhado. né? Isso, ligando para ele. Aham. Você não vai embora? Você não vai embora nunca, já ganhou, e aí que demora, que não sei o quê. Uma situação horrível, porque foi minha primeira filha, né? E eu nunca tinha passado por isso. Eu estava do lado de uma pessoa que não tinha mais nada. É como se eu tivesse com um estranho do lado, porque a gente não se falava. E foi a madrugada inteira, assim, até que na hora ele falou assim, eu vou embora. E aí a minha mãe ficou comigo e ele veio embora. Quando ele foi embora, minha filha nasceu. Olha só, ela nasceu de parto normal ou de Desse cesárea? Foi parto normal, inclusive ela nasceu dia dos pais. Dia 10 de agosto de 2008, foi no dia dos pais, no domingo. E aí, passado esse tempo de eu ter ganhado e ter ido embora para casa, Pra casa passou de 10 quem? dias, Você foi ele foi embora pra morar. casa de quem? Eu fui para casa dele, eu continuei lá. Passado 10 dias de eu ter ganho a neném, ele foi morar com ela. Nossa, ele não demonstrou nenhum afeto pela neném, não foi fazer carinho, Não, cuidar? no primeiro dia que ele viu, ele chorou, né? Minha filha, mas só também. Nunca passou uma noite em claro, nunca trocou uma fralda, nunca viu dando banho, nunca deu remédio, nunca nada. Nada de nada. Passou os 10 dias, ele foi morar com ela. Os presentes que a gente ganhou de casamento, ele levou para casa deles.
fogão, copo, garfo, liquidificador, panela, ferro de passar roupa, levou tudo. Tudo para casa deles, me deixou sem nada. Meu Deus, A única que coisa que eu doideira. fiquei foi com os talheres de sobremesa, porque os outros ele escondeu tudo e levou, Uhum. mas o restante ele deixou eu sem nada. Aí foi morar com ela e eu continuei na casa deles. Até que a neném começou a tomar leite de em pó, né, e tal. E como eu não trabalhava na época, eu falava assim, ó, fulano, tá faltando leite da neném e tal. Aí ele falava assim, se você quiser, você vem buscar. Aí eu fui. Fui com um amigo meu de moto e o leite que ele tinha para dar para ela era o que a filha dela ganhava da escola. Uhum. Ele nem comprava o leite para a menina. Ele dava o leite que a filha dela ganhava da escola. Então ela já Aí tinha uma quando ela filha, tinha, a tal amante. a outra tinha uma filha. Na época ela tinha acho que 4 ou 5 anos. Hoje em dia ela já é casada, já tem filho, já é de maior. E ela Já tem ele 15 assumiu anos. essa filha dela, então, nesse período. Assumiu. Sim, ele deixou de assumir a dele, que tinha acabado de nascer, para poder assumir a dela, que já era um pouco, né, grande, querendo assim, vamos dizer assim. Já era Uhum. grande, já tinha 4, 5 anos. E você sabe há quanto tempo, mais ou menos, ele tinha essa outra vida, essa vida dupla? Então, depois que eu descobri, eu acredito que já tinha uns 3 meses já. Nossa, mas mesmo Já assim tinha é uns 3 muito meses. pouco 3 meses, né? Que você tá com uma Sim. pessoa só pra acontecer tudo isso. Sim. Inclusive, quando eu conto essa história, a maioria das pessoas perguntam assim, por que que ele casou? Né? Porque que se ele sabia que ia ficar com ela, que tinha certeza que ia ficar com ela, e ia me deixar, por que que ele casou? Ele só quis sujar o nome, porque a gente casou no papel. A Uhum. gente casou no papel, divorciamos depois de 2 anos, Uhum. porque ele correu atrás, né, do advogado e tudo, e ela infernizando o que queria, porque queria que a gente divorciasse, mesmo que a gente não tivesse mais nada, né? Aí depois que a gente divorciou, eles casaram no papel. Eles estão casados até hoje. Meu Eles têm Deus! até hoje. Eles têm 2 filhos vivos. Não aguentou, acabou vindo a óbito, né? Um Uhum. nenenzinho. Sinto muito. E o filho dele, o dele mais recente, tem 2 meses. Bom, O vocês filho têm um deles mais vínculo recente. eterno que é a filha de vocês, né? Sim, exatamente. Você Só que ficou ela até quanto não. tempo na casa da sua sogra? Eu vim embora para minha casa, eu já tinha uns 6 meses que a neném tinha nascido. Eu saí de lá escondida, porque ela não queria que eu saísse, eu esperei ela sair. Aí já tinha arrumado tudo aqui na casa dos meus pais. Aí esperei ela sair, eu arrumei uns amigos meus para poder trazer minhas coisas que estavam lá, minha cama, né, as roupas e tal, Uhum. os negócios da neném. E aí, quando ela chegou, ela veio fazer barraco na minha casa, falando que eu estava errada, que eu não podia fazer isso, que eu tinha que ter paciência, que tinha que ficar esperando a boa vontade dele, de voltar, de ficar de boa, porque isso era fase, enfim. Ela Uhum. passa uma história para os outros que eu que fui a errada. Uhum. Inclusive, quando ela está com a minha filha, ela fala que eu sou uma péssima mãe, que eu sou uma má influência, que o filho dela é um ótimo pai, sendo que ele nunca foi presente em nada. Ela sempre fala que a errada da história sou eu, que não esperei a boa vontade dele de voltar o que ele era antes. E nesse período que você ficou morando na casa da mãe dele, né? Vamos pôr da mãe dele. E não tava com ele. Você sofria enquanto mulher, assim, tipo, por amor por ele? Ou você já pensou, ah, Sim, vai a sim. merda? Não, eu sofria muito. Eu achei que eu fosse entrar em depressão pós-parto, porque depois que a gente ganha neném, a gente fica muito frágil, né? Claro. Uhum. E eu não tinha uma pessoa que no caso seria o meu marido do meu lado, eu não tive isso. Uhum. A única pessoa que eu tive do lado assim para me ajudar foi a mãe dele, que querendo ou não, ela me ajudou muito esse período, né? Que eu acho que ela fez isso mais porque estava com a consciência pesada em relação ao filho, porque o Uhum. que ele fez não foi digno de homem, né? Claro. Então acho que por isso que ela me ajudou tanto, mas eu sofri muito.
Eu sofri muito. Depois que eu ganhei neném, eu só tinha cabelo e peito porque tinha leite. Mas o meu corpo sumiu totalmente. Eu fiquei pesando 40 quilos. Mas você tinha saudade dele assim, enquanto mulher, de ser tocada, abraçada, beijada? Sim, 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 porque para mim, como ele foi o primeiro, era como se fosse o único e último. Foi o primeiro e último para mim na época, Eu né? entendo. Eu sentia a falta disso. Porque na minha cabeça, como eu tinha ganhado neném, eu falei, meu, não vou arrumar outra pessoa, ninguém vai me querer com filho. Ninguém vai me querer. Só que as coisas não são bem assim, né? Depois de que eu vim embora de lá, eu arrumei um namorado. A gente ficou junto por 5 meses, acabou que a gente terminou e eu arrumei um outro. E depois de 1 ano de namoro, eu fiquei sabendo que quem fez esquema para os dois ficarem foi esse cara que eu namorei. Inclusive, eu tô casada com ele até hoje. Então você teve 2 homens depois do seu primeiro namorado. Sim, tive um namoro de 5 meses e tenho um casamento hoje de 14 anos. E esse de 5 meses foi quanto tempo depois que você voltou pra casa da tua mãe? Foi 1 mês e pouquinho, 2 meses mais ou menos. 1 mês. Como você se sentiu quando você foi tocada pela primeira vez depois de toda Por essa outro. turbulência? Eu achei estranho. Eu tinha nojo. Nossa, nojo. Não tinha nojo. De quê? Tinha nojo porque, eu não sei, na minha cabeça era como se eu estivesse traindo, sabe? A outra pessoa. Eu não me sentia à vontade. Depois de um período que eu fiquei conversando com o pessoal, com os amigos meus, falando que, meu, já era, já passou, olha o tanto de coisa que você sofreu, né? Bola pra frente, deixa esse pessoal pra trás e vai viver sua vida, cara. Aí que eu falei, meu, é verdade, ele arrumou outra pessoa estando comigo e eu tô com a cabeça pesada, sendo que a gente não tem mais nada depois de um bom tempo. Aí que eu comecei a pensar de outra forma e comecei a viver normal, entendeu? Mas você, quando sentiu esse toque, porque assim, eu pergunto porque quando a gente passa por uma separação horrorosa, como foi a sua, por exemplo, o primeiro toque, que normalmente vem depois de muito tempo, no seu caso veio até depois de anos, né? Porque você ficou anos sem fazer nada com Sim, ninguém. sim, sim, Ele é especial, né? Porque é como se a gente deixasse de ser virgem de novo. exatamente, mas no meu caso eu sentia nojo. Eu não sei se seria nojo mesmo, mas eu fiquei assim, sabe quando você fica, Culpa, meu, eu acho que você tinha culpa. sim, exatamente. Eu me sentia culpa por uma coisa que eu não fiz. A mãe dele, no caso, conseguiu fazer a minha cabeça como se a culpada fosse eu. Que ela quis impor, assim, aconteceu isso porque você deixou. Eu lembro que uma vez ela falou assim, você tem que lutar por ele, você tem que brigar por ele, você não tem que dar ele de mão beijada. Eu falei, meu, eu vou fazer o quê? Eu vou sair no tapa com ela? Quem é casado comigo é seu filho. Ela foi errada? Ela foi, porque ela sabia que ele era casado, ela foi na minha festa e eu não sabia. Só que quem tem que me dar um respeito é quem está casado comigo. Então, se ele não quisesse, talvez não tivesse tido esse encontro, vamos dizer assim, não, eu sou casado, então eu vou evitar, eu não quero e tal. Mas não, ele deu abertura. Então, a partir do momento que você dá abertura, sabendo que é errado e a outra pessoa quer, meu, já era. Não tem o que eu fazer. E quando ele Entendeu? ficou sabendo que você estava refazendo sua vida, ele não veio atrás? Não, ele nunca veio atrás em relação a voltar, essas coisas, não. Hoje em dia a gente só se fala se foi em caso da nossa filha, mas a gente só conversa para brigar. Não tem esse negócio de amizade. Ele paga pensão porque ele está na justiça. Inclusive, quando ela tinha 1 ano, eu coloquei ele no pau e ele levou vários papéis lá para a juíza para dizer que não tinha condições de pagar. A juíza deixou ele no chão. Eu não quero saber se você tem contas para pagar, eu estou falando de pensão, você vai pagar, sim. Ele chorou lá no dia da audiência.
porque queria pintar uma de coitadinho, eu não trabalho, que não sei o quê. Ela falou, eu não quero saber, você vai catar latinha, você vai fazer Que reciclagem, delícia. mas você vai pagar sim. Ela falou exatamente assim. Que delícia, Sem porque tirar a nem criança pôr. não vai parar de comer porque o pai não tá trabalhando. Não, lógico que não. Eu tô falando só Lógico que comer, não. né? Mas tem que comer, se vestir, usar remédio, viver. Sim, exatamente. Depois de um período que teve a audiência, ele arrumou um serviço registrado, só que ninguém queria me falar o endereço, porque quando é assim, a gente vai no fórum, né, leva o endereço e tal, para daí já vir descontando na folha do pagamento. Aí o meu padrinho de casamento trabalhava junto com ele. E ele falou para mim, olha, fulano está trabalhando aqui, se você quiser eu te passo o endereço. Falei, com certeza. Na hora que ele me mandou, no dia seguinte eu estava no fórum. Eu falei, ó, tá trabalhando em tal lugar, tá recebendo tanto, pode já vir descontando. Aí quando foi no outro mês, já veio descontando do salário. Rapaz, esse cara quase infartou. Ele foi atrás de você? Ele veio, fez um escândalo aqui na porta de casa, porque isso não era justo. Ah, não é justo. Isso não era justo, depois de tudo que eu passei. Isso não era justo com ele, o que eu estava fazendo e tal. Aí ele ficou um tempo nesse serviço e pediu para ser mandado embora, para não continuar pagando a pensão. Ele chorou quando ela deu o esculacho ou ele chorou antes, quando tava pedindo para não pagar? Ele chorou durante o período que ela deu o esculacho. E o pior que foi assim, era dia 8 de abril na época. Eu lembro até hoje. Ela falou assim, que dia que você vai pagar a primeira pensão para ela? Aí ele falou assim, dia 20. Aí a juíza falou, dia 20? Então dia 20 agora eu quero tanto na conta dela. Na época o salário mínimo era R$400 e ela colocou uma porcentagem lá que deu R$120. Isso na época, né? Aí então, quando for dia 20, você vai colocar esse valor na conta dela. E se for dia 21, esse dinheiro não estiver na conta dela, ela vai vir aqui e eu vou entrar em contato com você, mas não vai ser amigavelmente. Desse jeito. Aí quando foi no dia 20, ele depositou. Ele não fez nenhuma cara assim de ódio pra você ali? Ele não me olhava. Ele não olhava pra mim. E ela foi com ele, tá? Nossa. Mas como que é? É uma mesa que fica você de um lado e ele do outro? Isso, fica eu de um lado e ele do outro, a juíza na ponta da mesa, né? Na época não era igual hoje em dia. E fica o escrivão e acho que um promotor, se eu não me engano. Porque isso foi em 2009, então tem muito tempo. E ele não argumentou nada de que você usaria aquele dinheiro pra fazer a unha, pra sustentar homens? Não. Não alegou. Acho que não teve tempo de pensar nessa tese, né? Depois de um tempo que, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a comprar umas roupas boas, uns sapatos novos para mim, que o pessoal da família dele falou que eu estava usando a pensão para isso. Eu falava, gente, eu trabalho e eu, querendo ou não, na época era um salário bom, porque as coisas não eram tão caras igual é hoje em dia. Então eu precisava comprar aquelas coisas para mim e eu não tinha como eu comprar um sapato de R$1.000 com uma pensão de 120. Não tem como, mas nem parcelado. Eu parcelei 10 vezes um Mizuno para poder ficar pagando com pensão, sendo que eu trabalho, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que deu briga isso também. É um surto que eu não consigo compreender. Por acaso esse homem é calvo? Se é calvo? É. Ele ficou careca. Careca e barrigudo. Hoje em dia ele passa aqui do meu... Até a minha filha fala, mãe, como que você teve coragem? Você é doida? A minha filha fala isso. O pessoal da escola dela fica me zoando horrores, os jovens, né? Fala, tia, como é que você teve coragem? Porque o cara é muito feio. Nossa, gata, mas embarangou tanto assim, ele tá careca sem nenhum fio de cabelo. Sim. Ele nasce só aquela partinha assim, tipo como se estivesse crescendo, mas não passa daquilo. Quando começa a apontar os pelinhos, sabe? Desse jeito. Não sei. Infelizmente, não sei.
Nem queira saber, então, porque é ruim, a coisa é feia. Não viu? sei, não tenho nem ideia, nem ideia. Não, nem queira saber, porque a situação é triste. Cara, ele pegou um ódio de você e eu queria entender Sim. de onde vem, assim, essa gana de te prejudicar. Sim, eu também queria entender, sendo que o errado na história foi ele, né? Pior é isso. No caso, eu detesto ele. Eu já pedi até perdão a Deus, porque eu detesto ele, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Não consigo. Isso faz mal pra mim, porque às vezes eu me pego pensando, sabe? Eu falo, olha a situação que eu passei por um sem louco, eu não consigo perdoar, não consigo. A verdade é que as pessoas vêm com essa história de você tem que perdoar pra sua vida fluir, pra sua vida acontecer. E simplesmente a gente não tem obrigação de desejar o bem pra quem fez mal pra gente, pronto e acabou. Não existe isso. Você e o pai da sua filha nunca tiveram, depois que passou o tempo, vocês nunca colocaram assim um ponto final na história e conversaram sobre isso? Você nunca virou pra ele e falou: por que você fez isso, cara? Por que você levou sua amante na nossa festa de casamento? Por que você casou comigo sabendo que você tava com ela? Por que 17 dias depois o nosso casamento acabou? Não, a gente nunca sentou para conversar sobre isso. Até porque, que nem eu te falei, a gente só conversa para brigar. E eu acredito que ele não teria coragem de falar o porquê. Porque hoje em dia, se fosse o caso de eu chegar nele e falar: ô fulano, o que foi que aconteceu? O que foi que deu na sua cabeça? Ele ia inventar 1001 coisa, ele podia me dar ouro em pó, eu não ia acreditar no que ele fosse me falar. Entendeu? Ele poderia inventar uma história qualquer, porque ela, vamos supor assim, ela me enfeitiçou, porque ela me ameaçou, porque ele nunca vai falar que ele é o errado. Ele vai sempre querer jogar a culpa para outra pessoa, porque é assim que acontece quando a gente descobre uma traição. Ele jamais vai falar a razão exata. Então, nunca teve esse assunto entre nós dois. Depois de quanto tempo você começou a se recompor na vida mesmo? Como mulher, trabalhando? Depois de um ano. Um ano certinho. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Olha só. Ela já tinha 1 ano de idade já. Foi meu primeiro emprego, 19 anos. E aí eu comecei a enxergar a vida de outro jeito. Eu comecei a me arrumar mais. Então eu já não tinha mais aquela mente de antigamente, sabe? Que eu me sentia feia. Eu me sentia ridícula. Eu tinha vergonha de sair na rua. Eu falava: mano, ninguém vai olhar pra mim mais. Olha como é que eu tô. Meu corpo sumiu. Eu só tenho cabelo. Meu cabelo era gigante. Ele batia na bunda. E o peito ficou grande por conta do leite, mas era só o que eu tinha. Não tinha mais nada além disso. Era um peito gigante andando na rua. Um peitão andando na rua. Era só o peito e o cabelo, porque o resto ficava tudo em casa. Deixava em casa e ia só o peito e o cabelo na rua só. Um peito perdido andando pelas ruas, com certeza era você. Mas isso era porque você estava deprimida, né, gata? Porque depois que você começou a se recompor... Porque é assim, você começou a ver as coisas de um jeito diferente. Você começou a ver que você não precisava dele pra nada. Sim, exatamente. Exatamente. Depois que a gente põe na cabeça: não preciso de fulano, ou não preciso de ninguém pra nada, que hoje, graças a Deus, é o caso, a sua vida flui de uma maneira que você não imagina, sabe? Não tem que dar importância a homens, porque existem homens e homens, né? Claro que elas sabem a diferença de um pro outro, mas não se deixa ficar abatida por conta de palavras ridículas que às vezes eles impõem. Você tá feia, você é gorda, você é magra, você não se veste mais como antigamente. Você tem que se sentir bem. Se você vê que a pessoa não tá te tratando bem, parte pra outra, sai fora. Quem tem que se valorizar é a gente mesmo. Enquanto a gente não tiver o nosso valor, não vai ser outra pessoa que vai dar essa importância que a gente precisa, sabe?